Aleluia. A paz do Senhor, igreja, amém? Aleluia. É um prazer, uma alegria estar em nome de Jesus sobre esta congregação, com a oportunidade de ministrar e também cultuar junto aos irmãos, né? Nós estamos vendo aqui pessoas que já conhecemos. A missionária Rose, que estava ali, já nos ajudou bastante. A missionária Rosilda, Deus abençoe sua vida, já nos ajudou bastante também. E estamos aqui pela misericórdia de Deus. Nós agradecemos a oportunidade ao pastor desta congregação que nos convidou, e também nós trazemos um grande abraço do nosso pastor regional e setorial, pastor João, para toda a igreja, que ele nos liberou no dia de domingo para estar aqui junto aos irmãos, e ele falou, manda um abraço especial para a congregação de Vila São Jorge, amém? Sinta-se abraçado pelo nosso pastor setorial. É uma alegria estar aqui, porque está ali o pastor Luizinho, aleluia, e talvez o senhor nem saiba, mas a primeira vez que eu entendi a Bíblia foi com o senhor pregando. Foi a primeira vez que me deu vontade de aprender um pouco mais de Deus. E eu pude, com essa oportunidade, ver o senhor ministrando num culto de ensino, começar a entender até uma letra A que tem na Bíblia. O senhor explicou de uma maneira que minha mente se abriu. Eu falei, era isso que eu necessitava. Aleluia. Tem também aqui o meu irmão de sangue Anderson, né, meu irmão Anderson? Que tem pessoas no ministério que confunde, ou me chama de Anderson, ou fala, como está o teu irmão? E eu falei, meu irmão nem é do ministério, né? Mas é o Anderson ali. Tive o prazer de trabalhar junto com meu irmão, dividir o púlpito com ele, numa grande obra também. E o nosso pastor Leandro, um grande amigo meu, que numa oportunidade, numa ceia setorial, eu não sabia nem o que fazer na minha primeira ceia setorial, o pastor Leandro me pegou e falou assim, senta aqui do meu lado e eu vou te falar como fazer, fica tranquilo. E ele me deu um brochezinho, que é um peixinho, que eu tenho até hoje guardado, aleluia. Então, pessoas que eu já tenho uma história, aleluia, que eu posso contar. Está ali a minha esposa também, que se não fosse por ela, em nome de Jesus, eu não estaria aqui. E pela oportunidade, Deus me abençoou com essa mulher maravilhosa, que me anima a cada dia, me coloca de pé quando estou para baixo, quando estou triste, me alegra. Então, por isso a Bíblia diz que é melhor andar em dois. Então, em nome de Jesus, já digo aqui, se você é casado, nem pense em se separar. Deus tem providência para o teu casamento, viu? Aleluia. Vamos compartilhar em nome de Jesus? A palavra dessa noite se encontra em Gênesis, capítulo de número 37. Aleluia. O versículo de número 3. Glória a Deus. Gênesis 37, versículo de número 3. A palavra do Senhor diz: Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aleluia. E essa túnica, através da vida de José, é tanto para o bem quanto para o mal. Porque para o bem, nós gostamos de ganhar algo do nosso pai. E agora, vamos falar na parte espiritual. Quando o pai te entrega algo, nós se sentimos a pessoa honrada, escolhida, o melhor filho. E quando o pai entrega algo, aquilo nos alegra. Mas tem coisas que vai despertar aos olhos dos outros inveja. Então José, quando ganha uma túnica de várias cores, ele agora está feliz, ele está alegre por aquilo que ele tem, porque começa a chamar atenção. Em outros detalhes, só tinha uma túnica como aquela, ou parecida com aquela, aqueles que era sacerdote ou rei, ou tinha uma certa autoridade. Os seus irmãos talvez poderiam até pensar, ele está transferindo a autoridade, porque o primeiro é Rúben, o primogênito dele. Mas agora José, ele recebe algo que os seus irmãos já não iam muito com a cara dele, mas chegou o momento que os seus irmãos começaram a se irritar mais com ele,
Porque quando você recebe algo especial do Pai, você não pode perceber, mas tem pessoas que se irritam. Por mais que a Bíblia diz, chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Mas tem pessoas que não gostam de ver a sua túnica colorida. Tem pessoas que não gostam de ver você se alegrando porque o Pai te deu alguma coisa. Então, através dessa túnica, tem coisas boas também na vida de José. Depois dessa túnica, José ele começa a ter revelações, sonhos que mostram agora que a vida dele vai ser diferente. Primeiro, a Bíblia vai nos mostrar que ele fala para os seus irmãos que sonhou com os molhos. Depois ele começa a falar que sonhou com sol, luas e estrelas, e todos se encurvavam perante a ele. Então ele mostrou que, olha, a minha vida vai ser melhor que a sua, e isso incomoda os irmãos de dentro de casa, porque nem seu pai estava acreditando, até seu pai estava repreendendo da revelação que ele tinha. Entenda uma coisa, Deus ele tem planos para a tua vida, Deus ele tem planos, ele já fez planos para a tua vida, mas a decisão é sua. Os planos de Deus não dá errado, o que dá errado é as suas decisões. Deus ele já escreveu um plano para você caminhar nele, e o plano da vida de José era, você vai ser governador. Mas sabe o que acontece com o ser humano? A preocupação do ser humano, a dificuldade é ele entender que a profecia, ela nunca anda com a sua realidade. A sua realidade é que você não vai conseguir, é que você é fraco, é que você é o menor, mas a profecia vai dar certo, tem vitória para a sua vida, você vai conseguir, porque é Deus que está no caminho. Entenda isso. Muitas das vezes a nossa dificuldade é entender que mesmo que somos hoje, Deus pode transformar o nosso amanhã. Então, Deus ele traça um plano na vida de José. E José agora ele tem um plano a percorrer. Mas a palavra já diz que a porta é estreita. Então, se você quer viver sonhos com Deus, coisas grandes com Deus, entenda, é pelo estreito que você tem que passar. Muitas das vezes nós falamos de família, mas às vezes você vai ter que sair de perto da sua família, como Abraão saiu, para poder os sonhos de Deus se realizar. Outra coisa que você precisa entender é que durante o caminho você vai precisar de algumas coisas, e a principal é a presença de Deus. Você vai entender que neste texto a palavra sempre vai dizer que o Senhor era com José. Aonde José estivesse, o Senhor estava lá. Entenda, Davi disse assim: não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele quer dizer, olha, não importa o reino, não importa a posição, não importa a riqueza, o que me importa é a tua presença, o que me importa é o teu Espírito Santo. Olha só, você não pode rejeitar a presença de Deus. Ainda mais, Moisés, quando está prestes a caminhar para a terra prometida, Deus fala que não vai junto com ele. Então Moisés ele levanta a sua voz e fala: olha, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que ele está dizendo? Não me importa o que você vai me dar, Deus. Não me importa se a terra é grande ou se é a melhor coisa. O importante é a tua presença estar conosco. Aleluia. Precisamos da presença de Deus para começar a viver os planos de Deus. Tem pessoas que querem entrar nos sonhos que Deus já revelou para ela, mas não quer levar a presença. Então a Bíblia vai nos mostrar que Deus está com José desde que José toma a escolher os planos de Deus. Então José agora está começando a contar os seus sonhos, está começando a pronunciar as revelações que Deus está dando, e seus irmãos ficam emborrecidos. Então ali chega um momento que o pai de José fala: olha, vai ver como teus irmãos estão. José começa a caminhar, não encontra os seus irmãos, mas encontra um homem. E este homem, quando ele chama, ele fala: se viu os irmãos deles. O homem vai falar: olha, eu vi que eles foram para Dotã. Então José vai até lá, e às vezes nós não vamos entender os planos de Deus, mas o pior trajeto de José foi ele ter feito esse trajeto aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus era necessário ele passar por este caminho para começar a viver os sonhos de Deus.
quando chega no caminho, quando chega até seus irmãos, a primeira coisa é que seus irmãos começam a tramar algo para fazer na vida de José. Uns querem matá-lo, mas um fala, não pode. Não vamos sujar as mãos de sangue, mas deixa no buraco. E meu irmão, sabe qual foi a primeira coisa? Arranca a túnica dele. Diga aí para o seu irmão do lado, não se apegue na túnica. Porque o nosso defeito é se apegar nas coisas que o Pai nos deu. Entenda o que é desta terra, ficará nesta terra. Não se apegue naquilo que você tem nessa terra. Se apegue na promessa que Deus já fez para a tua vida. Pode te arrancar tudo, mas a promessa ninguém pode tirar de você. Porque aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir em todos os momentos. Mas temos que estar atento pelo caminho que vamos andar, as decisões que vamos tomar. José está no buraco, e eu quero te dizer, talvez você esteja vivendo um buraco hoje, que ninguém te estendeu a mão, mas Deus está dizendo, aleluia, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que Deus está dizendo? Pode estar no buraco, mas continua de pé. Pode estar jogado dentro de um buraco, mas continua de pé. Eu continuo sustentando com a minha destra forte. Eu continuo mantendo ele de pé. Talvez o maior desespero de José era um buraco, porque ele não esperava isso dos seus irmãos, por mais que ele já sabia como que era o negócio. Mas aí o pior vai acontecer. Vem uma caravana e alguém tem uma ideia, vamos vender. Vende como escravo. Entendam porque você não pode se agarrar na túnica. Quando vende José, aí ele toma uma outra túnica, uma outra roupa, agora a roupa de escravo. Talvez você fale, eu já tive o melhor do meu pai, e agora eu estou como escravo, eu não tenho nada. Entenda, Deus ainda está no controle da tua caminhada. Ele não desistiu de você, mas algumas coisas é necessário para você aprender. Eu costumo dizer, tem uma máxima que diz que aquele que não se assenta para aprender não é apto para se levantar e ensinar. Então, para você fazer alguma coisa, primeiro você tem que aprender. Você nunca vai ser o primeiro sabe tudo, não tem como. Primeiro você vai aprender. Por isso, você tem que estar disposto a aprender. Mesmo na tua dificuldade, fica com os olhos atentos naquilo que Deus quer te ensinar. Porque com Jeremias foi assim, Deus sempre se revelava e falava, mas chegou uma hora que ele falou, Jeremias, desce à casa do oleiro. E quando Jeremias foi lá, Deus não falou, mas mostrou como era a situação. Por isso vocês têm que estar atentos, porque Deus ele está falando contigo em todos os momentos, mas muitas das vezes estamos despercebidos naquilo que Deus quer falar. Aí, a roupa de escravo, ela vai ser trocada, porque José, chegando no Egito, é vendido a Potifar. Potifar toma ele para ser mordomo na sua casa. Então agora a roupa é de mordomo. Aí tu fala, olha, ontem eu tinha uma túnica colorida e era o preferido do meu pai, agora eu tenho que servir os outros. Mas a palavra vai dizer que quem estava com José era o Senhor. Então entenda, mesmo, mas o irmão não quis orar comigo, não quis fazer propósito comigo, entenda que o Senhor está contigo, Ele vai te capacitar a passar por essa situação, mas é necessário passar por ela. Aí, a túnica agora, a roupa agora muda, é de mordomo, mas José, ele não desiste daquilo que Deus o chamou. José, ele continua sendo um homem, um menino de Deus, continua fazendo o que é correto, o que é justo, mesmo tendo sido entregue. Só que o que acontece? Às vezes, nós se acostumamos com a situação que vivemos. Aí Deus ele vai dar um chacoalhão em você. Aí tu fala, poxa Deus, mas não, entenda, é que Deus está falando assim, não filho, eu sei que a posição está boa, tu agora tem tudo em tuas mãos, tu é o mordomo oficial, é o primeiro, olha, tu que cuida de tudo, tu dá ordem aos empregados, mesmo sendo empregado também, mesmo sendo escravo, mas eu quero dar mais para você.
Entenda, se você quer receber o mais de Deus, você tem que estar sujeito a perder o que você tem hoje, para você ganhar mais. Mas olha só como é difícil entender os planos de Deus. Aí a mulher de Potifar resolve querer se deitar com José. José foge, porque sim, ele ainda teme ao seu Deus, mesmo as dificuldades estando batendo à sua porta. José agora ele resolve fugir desta mulher. E aí algo acontece que José vai ter que ser lançado na prisão. Até anotei algo muito importante. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Se é Deus que justifica. Meu irmão, pode ter acusado, talvez o seu caminho chegou até a prisão que nem José, mas Deus continua te justificando. Mesmo no lugar que você esteja, não é um lugar que você queira estar, Deus continua te justificando e te mantendo de pé. Aí José, ele tem que ir para a prisão. E agora a roupa, que era de mordomo, fica sendo uma roupa de presidiário. Aí imagine você, talvez você dobre o joelho e fale assim: Deus, eu vou na tua igreja todo dia, eu dizimo, eu oferto, eu faço o melhor de mim para o Senhor, mas eu estou agora numa prisão. Olha, eu estava na casa do meu pai, tudo bem. Olha, eu fui vendido como escravo, mas eu já tinha aceitado minha posição como mordomo ali, estava bom já. Agora numa prisão. Aí Deus está falando assim: fica tranquilo, filho, os meus planos vão se cumprir na tua vida. Fica tranquilo, filho, ainda continuo no controle da tua vida. Mesmo que esteja sendo num caminho estreito e difícil, eu continuo sendo Deus de providência. Quem estava com José na prisão? O Senhor. Aí, o carcereiro, vendo tudo aquilo, falou: ó, José, sabe o seguinte? Toma tudo em tuas mãos, faz conforme você achar melhor. Olha só, Deus como faz as coisas. Quer ser governador? O que você quer ser? Primeiro tem que passar pelo vale. Primeiro tem que passar para aprender. Porque José estava aprendendo. Primeiro ele administrou uma casa com os empregados. Depois administrou uma prisão com os prisioneiros. Para ser preparado para o melhor de Deus. Entenda, esse caminho que você está andando está te levando a um lugar tão alto. Está te levando a um lugar tão bom com Deus, que quando você chegar lá, você está estruturado para suportar qualquer dificuldade. Essa tribulação que você está passando, essa dificuldade, talvez essa enfermidade que você está sofrendo hoje, entenda, é só para Deus te mostrar que Ele continua curando os enfermos. Meu irmão, teve um irmão que me contou um testemunho. E ele falou assim: olha, eu sou da igreja só por um motivo, porque Deus provou que Ele é um Deus que ressuscita. E eu me espantei com isso. E eu falei: como assim, meu irmão? Meu pai estava muito mal na Santa Casa, e eu estava ali. Eu era muito apegado ao meu pai. Depois de um certo tempo, eu falei: eu tenho que comer alguma coisa, eu vou comer. Meu pai estava internado. Saí do quarto e fui comer. Quando eu volto, entro no quarto, cadê meu pai? Ele começa a procurar, e aí mostra: ó, seu pai faleceu. E quando ele vai ver, o pai dele está jogado no chão. Ele saiu correndo de dentro da Santa Casa, chegou lá na porta, começou a falar: Deus, se tu existe, traz meu pai de volta. Deus, se tu existe, traz meu pai de volta. Ele falou ainda, ele fez uma promessa: olha, se o Senhor trazer meu pai de volta, eu nunca mais saio de dentro da tua casa. Não saio mais da tua presença. Entenda. Aí ele volta para aquele lugar. O dedão do pé do pai dele mexeu. Aí ele saiu: meu pai está vivo, meu pai está vivo. Mas não, isso acontece. Quando acaba de morrer é assim mesmo. Isso acontece. Ele: não, meu pai está vivo. Daqui a pouco, o pai dele estava respirando. E ele falou assim: meu pai agora já até faleceu, mas eu vivi os 15 últimos anos com meu pai. Os melhores anos que eu vivi com meu pai foi esses 15 anos que eu vivi com ele depois que ele voltou para nós.
Entenda que Deus, Ele continua curando, Ele continua fazendo milagre, Ele continua no controle de todas as coisas, Ele continua sendo Deus que dá vida. Do que você está preocupado se você tem um Deus que é todo poderoso para transformar vidas, para transformar caminhos, para transformar o que é derrota em vitória? Talvez a sua posição fale, eu não vou conseguir. Talvez no seu casamento está falando, está dando errado, vai separar. E Deus está falando, ainda não, porque eu ainda estou no controle. Ainda não, porque você deixou nas minhas mãos. Aleluia. Mudou as vestes de presidiário. A palavra do Senhor diz, e Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Salmo 107. Isso quer dizer, meu irmão, que nesta noite Deus está revelando que hoje Ele está quebrando correntes, quebrando cadeias e libertando aqueles que viviam cativo na obra do diabo e está trazendo para a casa de Deus. Você crê num Deus que abre cadeias? Aleluia. Eu creio porque a Bíblia vai dizer em Atos que Pedro estava preso e aí um anjo ele vai de encontro a Pedro, toca do seu lado, e Pedro está dormindo num sono profundo, porque Pedro ele descansava bem, porque ele sabia quem ele servia, não importa onde estava. E aí ele toca e começa a andar, e as portas começam a se abrir. Aí certa vez eu vi numa pregação, irmão Anderson, que as portas se abriam. Aí o pregador falou assim, para quem as portas se abriu? Aí muitos respondem para Pedro, mas é mentira. Porque se a porta tivesse aberto para Pedro, por que ele bateu na porta quando chegou ali na casa onde os irmãos estavam orando, ele ficou batendo? A porta se abriu para o anjo que estava junto com Pedro. Então entenda, ao nosso redor acampa os anjos do Senhor, e nesta noite eu profetizo na tua vida que as portas estão se abrindo, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, José está no presídio. Ele resolve ver com alguns presidiários do rei. E esses presidiários agora sonharam. Ele vai e interpreta o sonho. Só que para aquele que ia ser salvo, ele falou assim, olha, lembra de mim perante o faraó. E aí, meu irmão, isso que acontece. Quando alguém está num momento bom, quem vai lembrar do outro? José ficou lá por mais 2 anos. Aí quando o faraó sonhou, quando as coisas começaram a acontecer, e ninguém conseguia ajudar o faraó, aquele homem lembra. Olha, quando eu estava na prisão, teve um homem lá que falou certinho o que ia acontecer. Chama ele. O que isso quer dizer? Que Deus está chamando pessoas nessa noite. Deus tem um chamado para a tua vida. Você não foi feito para ficar num lugar fechado, mas você foi chamado para ir para lugares que Deus vai te enviar, que você ainda não conhece, você ainda não viu, e talvez ainda nem desceu no seu coração, mas Deus tem um plano tão grande que Ele está falando, eu vou te enviar em lugares que você não vai querer estar, mas que eu vou te honrar a cada dia, porque o buraco que você viveu, a escravidão que você viveu, o presídio que você viveu, Deus está falando, acaba hoje, eu vou te colocar no lugar de honra. Aleluia. É tão bom ser honrado, né, irmãos? Mas quem quer ser humilhado? Mas a palavra diz que os humilhados serão exaltados. Então eu preciso estar como? Para Deus agir na minha vida, eu preciso estar sendo humilhado para ser exaltado. Senão minha vida vai continuar a mesma. José vai lá. José, ele fala com o faraó. Ele dá toda a interpretação e ainda fala o que tem que fazer. Olha a sabedoria de um homem. A sabedoria vem do alto, amados. Ninguém tem sabedoria. A sabedoria humana, ela faz coisas humanas. Mas sabedoria que nem a de José, que nem, aleluia, de Salomão, é só Deus para dar. Aí José fala, olha, o sonho é isso,
7 anos de fartura e 7 anos de fome, mas deixa eu te falar, vai ter que fazer assim. O faraó nem tinha perguntado, mas José falou, eu tenho até a saída para tudo isso, vai ter que guardar, vai ter que separar, vai ter que fazer desta forma para dar tudo certo. Aí o faraó falou assim, não tem outro igual a esse não. Não tem outro homem que tem um Deus assim na vida não. Sabe de uma coisa? Tu vai ser o governador. Aí Deus faz Faraó separar. Aí sabe o que acontece? Faraó tira o seu anel. Tudo aquilo que Deus falou no começo, entenda. Que Deus falou, algo que Deus mandou agora, e Eclesiastes diz, que o melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Nós somos tão preocupados com o nosso princípio, né? Quando entramos na igreja, queremos pregar, queremos fazer, queremos acontecer, queremos ser, mas Deus não está nem preocupado com isso. O teu começo, deixa para lá. Ele está preocupado com o teu fim. Qual vai ser o teu fim? Entenda, o teu começo pode ser difícil, tribuloso, mas o teu fim está separado nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. O teu começo talvez está sendo tropeçando, talvez a minha fé não é tão grande no Senhor, mas Deus está falando assim, fica tranquilo, eu vou preparando o caminho para você andar. Ele chamou Ciro, que nem era do povo dele, e falou, Ciro, fica tranquilo, eu vou tirar todas as pedras de tropeço para você andar e não tropeçar. E sabe o que ele fez com o Ciro? Chamou pelo nome. Aleluia. Ei, Deus sabe o teu nome, Deus já tem te chamado. E talvez você está sentado neste banco e falando, o que eu vou fazer? Ei, continua sendo você, continua adorando ao Senhor, continua acreditando nas suas promessas. Eu quero te dizer que muitas das vezes seu filho não está bem na igreja. Aí eu saio e quero falar tudo o que acontece para o meu filho. Eu vou concordar com meu filho na revolta dele. Não. Fala, continue no caminho do Senhor. Porque não é o princípio, mas o fim. Entenda, talvez o que você está passando, o que seu filho está passando, o que o esposo ou a esposa está passando agora, não importa. O importante é quando ele chegar no fim. O fim tem algo muito especial separado por Deus. Melhor que todas as coisas que você possa viver nessa terra. Ele tira o anel. Aí ele fala assim, dá vestes. Eu quero a melhor, linho fino, para honrar. Eu quero te falar que Deus ele tem vestes novas para você. Aleluia. Deus tem vestes novas para você. Não fique preocupado com as vestes que você já vestiu ou que ainda vai vestir. Entenda, a melhor veste está separado. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Não importa as vestes que você já vestiu, não importa a veste que você está vestindo hoje. Eu quero te dizer que o Senhor tem uma veste, aleluia, limpinha, preparada, branquinha, para te entregar no melhor dia. O melhor é o fim das coisas. Mas eu estou preocupado agora, eu quero viver o melhor agora, fica tranquilo. Deus ainda fala que cumpre promessas. Fica tranquilo, mas estou desesperado, a doença está pegando. Ei, Deus não tem sustentado a tua casa de pé? Aleluia. Ei, meu pai lá em Pernambuco pegou Covid, lá em Pernambuco. Falei, pai, quase morreu. Ele falou, que nada, isso foi moleza, eu quase morri por causa da diabetes, que estava mais de 400 já. Aleluia. Meu irmão, entenda, não é só isso que mata não, muitas coisas matam, o pecado mata, e ninguém se importa com o pecado. Ninguém se importa com o pecado que está cometendo. E isso mata a nossa vida espiritual com Deus. Mas ninguém se apega a um desespero com a nossa carne. E o que está separado para você é uma veste branca. O que está separado para a tua vida é uma veste branca, que não vai ser dada pelos homens. Você não vai ser honrado pelos homens, mas o próprio Senhor vai colocar em você uma veste linda, que Ele já separou para você. Por isso, amado, se tiver alguém longe dos caminhos do Senhor, hoje é o dia
de voltar e entender que as vestes já estão separadas. As vestes já estão separadas para você. Deus não riscou o seu nome, mas Ele está te esperando. Ele está te esperando para entregar estas vestes. Eu não sei a dificuldade que você tem passado, mas Deus está falando assim: olha, do buraco eu te tirei, do presídio eu te sustentei, na casa que você virou escravo, eu te sustentei lá também, te dei vida e saúde, e a minha promessa tu acha que eu não vou cumprir? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Ele continua sendo Deus de providência. Quando você precisar, entrega nas mãos do Senhor e Ele tudo fará. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe, aleluia, aos pastores, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui. Podemos fazer uma oração, pastor, em nome de Jesus? Vamos estar de pé com a permissão do nosso pastor? Aleluia. Se tiver alguém, aleluia, que precisa de uma oração específica, pode vir aqui na frente, separado? Pode vir aqui na frente, em nome de Jesus. Talvez você esteja passando, esteja num buraco que você não vê saída. Talvez você esteja numa prisão, porque sabe qual a pior prisão, amados? A da depressão. A depressão, ela te prende dentro da tua casa, e todos acham que você está bem e você não está. Ela te prende de dentro de um quarto. Ela prende os teus pensamentos e as tuas promessas. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome e essa palavra que tem tocado teus filhos, Senhor, nesta noite. Eu tenho a certeza, ó Pai, que tu tem uma promessa, ó Pai, uma promessa perfeita sobre a vida de cada um. Ó Deus, eu não sei o que eles têm passado, humilhação, dificuldade, talvez ele esteja até dentro de um buraco, mas tu é o Deus que toma pela tua mão, tu é o Deus que resgata com a tua destra forte. Ó Deus, em nome de Jesus, toma os teus filhos em tuas mãos, toma tuas filhas que veio aqui na frente, Senhor. Pai, só tu sabe o que elas necessitam, talvez de um revestimento espiritual, talvez de um renovo. Deus, talvez ela precisa de um socorro no seu casamento, Senhor, talvez ela precisa de uma libertação. Nesta noite nós oramos e clamamos a Ti: liberta, quebra as cadeias, Senhor, em nome de Jesus. Liberta esta alma, Senhor, que necessita de Ti, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. As Tuas filhas que se encontram aqui na frente, abençoa a vida delas, Senhor. Eu não sei a causa, eu não sei a dificuldade, mas Deus me mostra que Ele está colocando vestes novas, Ele está mudando o destino, mudando caminhos que você estava indo, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Não é um homem que trajeta o teu caminho, mas é o próprio Deus que começa a escrever uma nova história da sua vida. Não desista para aquilo que Deus chamou, não desista para aquilo que Deus, aleluia, te separou. Ele é o teu Deus que age dentro da tua casa, que age fora da tua casa. Ele é o Deus que age no hospital, que age na enfermidade. Por isso, nesta noite, receba o melhor do Senhor que Ele tem para te entregar, em nome de Jesus. Amém.